Boa noite, glória a Deus, estamos aqui mais um dia, mais uma noite para pregar, anunciar, tocar a trombeta, para glorificar o nome do Senhor, exaltar aquele que só é digno, só Ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. Mais uma noite, Jesus expresso, se expressando para você, para falar ao teu coração, para levar entendimento, conhecimento, verdades da palavra de Deus que todos nós precisamos. Senhor, começa por mim, Senhor. Começa por mim, a falar comigo, a me revelar, a me dar entendimento e conhecimento, porque eu preciso, Senhor. Diga para Ele, eu preciso, Senhor, mais de Ti, conhecer mais os Teus planos, mais os Teus projetos, mais o Teu coração, mais o Teu amor, mais da Tua graça e misericórdia sobre a minha vida. Oh Deus, fala, Senhor, fala que o Teu servo ouve. Diga para Ele agora, fala, Senhor, fala comigo que o Teu servo ouve. Diga assim, ouve e obedece. O mais importante não é só ouvir, o importante também é obedecer. Bom, mais uma vez estamos aqui porque o Senhor nos trouxe. Até aqui o Senhor nos ajudou. E muito mais ainda Ele tem para fazer na nossa vida. Diga assim, glória a Deus, eu creio. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem preparado grandes e maravilhosos projetos, vitórias, conquistas para fazer na minha vida. Por isso eu estou aqui, esperando, Senhor, a revelação, o entendimento, tudo aquilo que Tu queres falar comigo, para que eu possa entender, Senhor, os Teus planos, os Teus projetos e botar em prática, Senhor, tudo aquilo que eu tenho aprendido na Tua palavra. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Então, vamos ler o livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 1. Amém? Quem já achou, diga amém. Diz assim, no ano do terceiro reinado do rei Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e eles os levou à terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios da casa do tesouro no seu Deus. E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real dos príncipes, jovens que não houvessem defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciências, entendidos em conhecimento, que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam 2 filhos de Judá, achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, e Misael de Mesaque, e Azarias de Abidnego. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Até aqui, Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui para declarar o Teu nome, o Teu reino, a Tua glória, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre, Senhor, as nossas vidas. Fala, Senhor, fala comigo, fala com cada um de nós, queremos ouvir a Tua voz, não do homem, mas do próprio Deus, com revelação, com visão, com entendimento, com conhecimento de tudo aquilo, Senhor, que vem da parte de Deus para cada um de nós. No nome santo e poderoso de Jesus,
e todos digam amém. Então, estamos num momento aqui em que Judá tinha sido invadido, Jerusalém também. Então, esse Nabucodonosor, rei, que invadiu e tomou posse de tudo aquilo que estava em Judá. E veio Nabucodonosor a Babilônia, de Babilônia a Jerusalém, a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios, ou seja, tudo isso que estava acontecendo aqui em Jerusalém, Judá, veio da parte de Deus, veio da parte do Senhor, porque o Senhor estava disciplinando aquela terra, o povo dele. Deus faz assim. Quando o povo se afasta de Deus, ele vem e corrige. O pai que ama o filho corrige. O pai que não ama, deixa para lá. Mas Deus, como um pai amoroso, como um pai que ama os filhos que tem, eu, você, cada um de nós, ele nos corrige. Nos corrige da forma que ele sabe que nós precisamos ser corrigidos. Diga glória a Deus, em tudo dá glória a Deus. E esse rei sitiou e começou a levar para a terra dele, para a Babilônia, aquilo que ele achava de mais importante, que era valioso. E um dos itens que ele levou, além dos utensílios da casa de Deus, utensílios da casa de Deus, levou também alguns homens entendidos em ciências, com cultura, para que fossem treinados, para que fossem ensinados até a língua da Babilônia, dos caldeus, para que eles começassem, então, a servir ao rei da Babilônia. Misericórdia, Senhor. É muito triste ver o cativeiro recebendo essas vidas que eram um povo de Deus, um povo que servia a Deus, um povo que chamava Deus, o próprio Deus, de seu Deus. E Deus chamava aquele povo de meu povo. Mas teve um momento, teve essa situação aqui em que Deus precisou corrigir. Deus já te corrigiu? A mim já. E como? E doeu. Doeu muito. Deus sabe muito bem como vai corrigir. Alguns corrigem na saúde, outros corrigem no dinheiro, outros corrigem no casamento, outros corrigem aonde vai afetar verdadeiramente, na posição social, no poder, onde está na esfera social, como poder, como político. Então, Deus sabe muito bem aonde vai disciplinar o seu povo, aquele que se chama pelo povo de Deus. Então, aqui estava acontecendo exatamente isso, e a Bíblia está recheada dessas situações, aonde o povo se afastava de Deus, e Deus vinha e corrigia. Então, o que estava acontecendo aqui? Daniel foi um homem que tomou a frente, ele mais 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tomaram uma decisão. Daniel foi à frente e falou: olha, eunuco, Astenaz, nós não vamos nos contaminar, nós vamos ficar na Babilônia, mas não vamos nos contaminar com as iguarias da Babilônia, com as luxúrias da Babilônia. Nós estamos aqui como cativeiro e vamos permanecer fiéis ao nosso Deus. Permanecer, olha a posição que Daniel tomou. Vamos permanecer fiel ao nosso Deus. Não vamos nos contaminar, porque o sal, nós somos chamados de sal. O sal não se contamina, é ele que influencia outros lugares aonde ele chega. Aonde o sal chega, é ele que influencia com sabor, com vida.
E nós somos o sal também. Amém? Então Daniel e seus amigos, eles colocaram no propósito que eles iam permanecer firmes e inabaláveis, fazendo somente a vontade do Deus vivo de Israel, não do Deus dos caldeus, da Babilônia. E foi isso que aconteceu. Ele chegou para o eunuco Aspenaz e falou, olha, o negócio é o seguinte, Aspenaz, olha, o negócio é o seguinte, nós não vamos nos contaminar com tudo aquilo que vocês estão nos oferecendo, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Diga, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que o Deus que eu sirvo quer fidelidade de mim. Não quer me ver me contaminando na Babilônia, deste mundo, deste século. Acontece a mesma coisa nos dias de hoje. E isso está acontecendo também dentro das igrejas. Dentro das igrejas. O mundo está entrando nas igrejas. Mas nós temos que vigiar. Temos que vigiar. Vigiar e orar sem cessar. Diga assim, é para vigiar. Ah, não tem nada a ver, nós estamos em outro tempo, os tempos são modernos, os tempos passaram. Mas Deus continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será esse mesmo Deus. Os princípios, os propósitos, os mandamentos, as ordenanças, decretos, juízos, preceitos estabelecidos por Deus não mudaram. Continua o mesmo, glória a Deus. Continua o mesmo, não mudou não. Fornicar não é a vontade de Deus. Adulterar não é vontade de Deus. Matar não é a vontade de Deus. Roubar não é a vontade de Deus. Presta bem atenção. Se drogar não é a vontade de Deus. Ele não quer que você destrua o templo do Espírito Santo de Deus, que é o meu corpo, o seu corpo, o nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ah, só um cigarrinho. Ah, só uma cervejinha, só uma branquinha, só um tequinho, só um baseadinho. E isso vai elevando para outros patamares. Uma coisa chama outra, outra coisa chama outra, outra coisa chama outra. E daqui a pouco, aquilo que era uma cervejinha, já passa para o baseado, já passa para uma branquinha, já passa para o álcool, né? Já passa também para cocaína, e daqui a pouco vem prostituição, daqui a pouco vem destruição financeira, daqui a pouco você está endemoniado. Essa é a verdade. Preste bem atenção, irmão. O papo hoje é sério. O papo hoje é sério, muito sério mesmo. Daniel está dando uma demonstração aqui, demonstrou nessa passagem aqui que ele não iria se contaminar. Ele servia a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade. E ele já foi logo estabelecendo quem ele era, como ele ia viver ali na Babilônia e o que ele iria fazer ali na Babilônia. Diga glória a Deus. Diga assim, igualzinho a mim. Eu não me contamino com a Babilônia deste século. Eu não me contamino com a Babilônia deste século. Daniel foi um profeta fiel. Ele foi tão fiel que ele serviu a 3 reis. Ele foi tão importante, ele era tão reconhecido como um homem que tinha conhecimento, tinha entendimento, ele tinha conhecimento e era instruído, ele sabia o que era uma visão, sabia interpretações. Por quê? Porque ele fazia diferença. Porque Daniel fazia diferença onde ele estava? Porque ele era fiel a Deus. Ele fazia verdadeiramente a vontade de Deus, não a vontade da sua carne, não os seus propósitos, mas sim a vontade de Deus. Tanto é que ele serviu a 3 reis, Nabucodonosor, Ciro e Dario. 3 reis passaram e ele permanecia lá. Ele permanecia lá no castelo, como profeta, como conselheiro, como sábio. Estava lá do lado dos reis,
falando, tendo visões, revelações, ensinando, mostrando conhecimento. E tudo isso fez diferença na vida de Daniel. Fez muita diferença, meu irmão. Você foi chamado para fazer diferença no seu trabalho. Você foi chamado para fazer diferença na sua família. Você foi chamado para fazer diferença aonde você estiver. Em qualquer lugar que você vai estar, você vai fazer diferença. Foi chamado para fazer diferença. E isso faz diferença na sua vida e faz diferença para aqueles que estão ali naquele ambiente, aonde você chegar. Diga glória a Deus. Daniel profetizou durante 73 anos na Babilônia. Muita coisa, muitos anos. Ele foi jovem para lá. Ele foi jovem, mas ele não se desviou. Não arredou o pé dos princípios da verdade da palavra de Deus. Daniel permaneceu fiel em todos os dias da sua vida. Ele permaneceu fiel profetizando, revelando, ensinando tudo aquilo que foi determinado pelo rei. Mas ele não se contaminou. Ele, muito pelo contrário, fazia a diferença. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Ele foi educado na corte real. Os princípios dele, ele era um homem que foi educado na corte real. Ele revelava coisas que ninguém podia revelar. Nem os sábios do castelo que serviam ao rei sabiam revelar, tinham entendimento. Mas porque Daniel tinha uma intimidade com Deus. Daniel tinha uma intimidade com Deus. 3 vezes por dia, a janela dele que dava para o lado de Jerusalém, ele tinha um tempo de oração. Vou repetir para você entender. 3 vezes por dia. Preste atenção nessa lição. Deus está falando com você que quer conhecer mais Deus, que quer ter intimidade com Deus, que quer ter revelação, que quer ter visão, que quer ter mais entendimento da palavra de Deus, que quer ter unção. 3 vezes por dia, a janela de Daniel dava para a banda de Jerusalém, e ali 3 vezes por dia ele orava, tinha intimidade, comunhão com Deus. E isso fez diferença na vida de Daniel. Por isso ele permaneceu, profetizou 73 anos na Babilônia. Ele fez coisas que nenhum dos sábios poderia fazer. Quando Daniel chegou um dia e o rei chamou ele, porque ele tinha uma escritura, quando o rei, o Beltesazar, filho de Nabucodonosor, estava dando uma festa com os utensílios da casa de Deus, apareceu uma mão na parede escrevendo uma coisa que ninguém podia interpretar. Diga, misericórdia, Senhor. De misericórdia. E essa mão escreveu uma coisa que muitos tentaram e não conseguiram. Diga, muitos tentaram e não conseguiram. Diga, glória a Deus. Glória a Deus, porque Daniel estava ali. Daniel estava ali para interpretar. E aquela mão escreveu, Menen, Menen, Tekel, Parsim. E o rei chamou os seus sábios, o rei da Babilônia chamou os seus sábios e falou, olha, quero que interprete isso aí. Apareceu uma mão misteriosa na parede escrevendo isso. Olha lá, tá vendo lá? Olha lá. Menen, Menen, Tekel, Parsim. E agora, o que quer dizer isso? E os sábios olharam um para o outro assim, agora. E agora, como é que vai ser? Quem sabe isso? Quem sabe isso?
Ninguém sabia. Diga, ninguém sabia. Mas Daniel foi chamado. Daniel foi chamado. E ali, ele pôde interpretar aquilo que os sábios do rei da Babilônia não puderam interpretar. O rei ficou indignado com o que estava acontecendo ali, porque os sábios dele não conseguiram decifrar. Os sábios daquele rei não conseguiram entender o que significava aquilo na parede. E agora, o que nós vamos fazer? Será que esse rei vai mandar matar a gente? O que esse rei vai fazer agora com a gente? Esse rei vai pegar a gente agora, vai mandar cortar a cabeça de todo mundo. Mas Daniel chegou e falou, olha, não tenha medo não. Eu vou mostrar para esse rei o que significa isso. Diga, glória a Deus. Ali Daniel estava fazendo diferença. Diga ali, Daniel estava fazendo diferença. E fez muita diferença. Diga, glórias a Deus. Glórias a Deus. E a palavra de Deus fala o seguinte, que lá no capítulo 5 de Daniel, versículo 11, diz assim, que a mulher, a rainha mãe, falou para o seu filho, no versículo 10, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, nos dias do teu pai achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Portanto, o espírito de excelência, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis, acham neste Daniel, a quem o teu pai, a quem o rei, puseram o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Diga, glória a Deus. Mas olha aqui as virtudes que Daniel tinha. Olha só como ele estava com a moral lá em cima, no reino da Babilônia, que passou de geração para outra geração o entendimento, o conhecimento. Por quê? Porque Daniel permanecia fiel, inabalável, vivendo, praticando verdadeiramente a palavra de Deus. Não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda, não saiu do caminho. Ele continuava firme, servindo a Deus, estava na Babilônia, mas servia a Deus, não ao homem, não ao rei da terra. Servia ao rei dos reis, o Senhor e senhores. Diga a glória a Deus. Vou ler mais uma vez aqui, para você gravar muito bem no seu ouvido. Grava aí. Grava aí. Portanto, o espírito de excelência, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis, se acharam neste Daniel. Tudo isso, Daniel fazia no reino da Babilônia. E todos ficavam admirados. Por quê? Porque ele foi até constituído como chefe dos encantadores, dos mágicos, daqueles que estavam ali, que serviam a outros deuses, e não tinha esse entendimento, não tinha esse conhecimento, não tinha esse poder, não tinha essa autoridade, não tinha intimidade com Deus para ver e mostrar o poder de Deus ali sobre Daniel. Esse poder de Deus pode estar sobre você, sobre mim, sobre nós. Você sabia disso? Esse poder de Deus que está aqui
foi relatado, discriminado aqui. A rainha, a mulher de Nabucodonosor, mãe desse rei aqui, estava falando, olha, no tempo do teu pai, tinha um homem chamado Beltesazar, o nome dele é Daniel, lá para os hebreus, mas aqui colocaram outro nome nele. E ele tem esse entendimento, esse conhecimento, ele faz todas essas coisas. Os deuses estão com ele. E aqui ainda falou no final do versículo que Beltesazar chama-se, pois, Daniel, e a quem o seu rei puseram o nome de Beltesazar. Acham-se, pois, a Daniel, pois ele dará interpretação. Então, Daniel foi chamado. Daniel foi chamado para interpretar aquele sonho, aquela visão, da mão que escrevia naquela parede. Diga glória a Deus. Então Daniel foi introduzido na presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel, eis que és tu aquele, Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe a Judá. Tenho ouvido falar dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti. Daniel estava cheio do Espírito Santo. Daniel estava cheio do Espírito Santo. Ô glória! Ô glória a Deus! Daniel tinha o Espírito dos deuses que está em ti. E que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Misericórdia. Olha como a moral de Daniel estava lá em cima. Olha, Daniel começou a falar para o rei aquilo que estava acontecendo ali, que estava desagradando a Deus. Aí no versículo 24, diz assim, esta, pois, é a escritura que se traçou, Menem, Tekel, Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Menem, preste atenção. Menem, contou Deus o teu reino e deu cabo deles. Começou dando logo uma pancada naquele rei, que ele estava desagradando a Deus, o Deus de Daniel, que ele estava transgredindo e Deus não estava gostando nada disso. Menem, Tekel, Parsim. Menem, contou Deus o teu reino e achou cabo, e deu cabo dele. Tekel, pesado, posto na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Eu acho que esse rei tremeu, ele tremeu na base, ficou aflito e falou, e agora? Esse cara aí, Daniel, ele fala aquilo que é verdade, aquilo que os deuses vão fazer, aquilo que o Deus que ele serve está mostrando e vai fazer. Porque ele também conhecia tudo aquilo que o pai já tinha contado que tinha acontecido. Bom, e aí continua Daniel profetizando e mostrando. Agora, olha bem o seguinte, como está escrito aqui. Menem, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Ou seja, ele viu que o que estava acontecendo ali era uma coisa que era abominação para Deus. Aquilo que é de Deus, aquilo que pertence a Deus, não pode ser levado para profanação. E o que esse rei Beltesazar, que estava fazendo, filho de Nabucodonosor, ele estava profanando, dando festa, banquete, orgias, tremendas orgias, com os utensílios santos, sagrados da casa de Deus, que o seu pai tinha levado para a Babilônia, como
despojo de guerra, quando foi saquear Judá e Jerusalém. Olha o que aconteceu. E Deus, até então, não tinha se manifestado. Por quê? Porque estava lá quietinho, parado. Mas quando esse rei pegou os objetos utensílios da casa de Deus para fazer banquete, orgias, profanação, aí a ira de Deus se acendeu. Ai de nós, ai de nós. Quando profanamos aquilo que é de Deus, até nós mesmos que somos consagrados a Deus, aqueles que um dia reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador, e aí nós passamos a pertencer a Deus, aí nós passamos a ser povo de propriedade exclusiva de Deus, aí nós passamos a ser a menina nos olhos de Deus. Como podemos profanar aquilo que Deus santificou? Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém aqui que aquilo que Deus santificou, Ele não quer profanação misturada. Ele não quer ver profanação naquilo que Ele santificou. Eu, você, nós, tudo aquilo que nós consagramos a Deus. O nosso Deus é um Deus ciumento. Diga, o meu Deus é um Deus ciumento. Se eu sou dele, eu sou só dele. Agora, se eu saio da presença dele, se eu me desvio, o inimigo vai querer ir à forra e botar você debaixo do pé dele. Porque essa é a vontade dele. Ele quer fazer isso com Deus. Mas como ele não pode fazer com Deus, ele faz com quem? Comigo, com você, com nós, que somos a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Aí quando ele bota alguém no vício, na prostituição, nas drogas, na sarjeta, sendo humilhado, ultrajado, acusado, condenado, aí ele chega diante de Deus e fala, tá vendo, olha lá, olha o que eu faço com você. Mas olha o que eu faço com a tua imagem e semelhança. Eu piso a massa, eu arrebento, eu escravizo, eu acorrento, eu aprisiono. É assim que Satanás faz, para se vingar. Já que ele não pode atacar Deus, que é o maior Deus que nós servimos, mas nós que somos imagem e semelhança de Deus, se dermos brecha, se abrimos a porta para o inimigo entrar na nossa casa, na nossa vida, aí ele vem e começa a arrebentar. E ele vem e ainda chama mais 7 com ele. Diga comigo, ele vem e ainda chama mais 7. Já pensou? O estado é pior do que o começo, de quando você se converteu. É muito pior. Então, Deus não se agrada daquilo que Ele santificou, que haja profanação. Ele não quer. Acende a ira de Deus. E aí, continua aqui no versículo 27. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Misericórdia, Senhor. A balança tem 2 bandejas. Tem 2 lados. Deus pesou aquele rei na balança. Deus tinha usado o seu pai para disciplinar o povo de Deus. Agora estava disciplinando o filho porque estava fazendo tudo errado. Até o próprio pai, quando se engrandeceu, colocou a sua glória maior do que a glória de Deus. Deus fez o seu pai, Nabucodonosor, passar 7 tempos, ou seja, 7 anos, pastando como um animal no mato, até que ele reconhecesse que Deus é o único que merece toda a glória e toda a honra. Porque quando ele concluiu o jardim da Babilônia, fez tudo aquilo que ele quis fazer na Babilônia, ele bateu no peito, olhou tudo que ele tinha feito e falou, eu sou glorioso, toda a honra, toda a glória, tudo isso aqui é meu.
Aí caiu do cavalo. Ou seja, foi pastar no mato. Foi pastar no mato e viveu 7 anos pastando na relva, no sereno, na chuva, comendo capim como animal. É bom isso. O que é isso? Justiça de Deus. O que é isso? Disciplina de Deus. Mas um dia, ele reconheceu, mesmo pastando como animal, depois de 7 anos, aquilo que Deus tinha determinado, que também foi revelado ao profeta Daniel também. Tinha sido revelado pelo profeta Daniel também, aquilo que aconteceria sobre ele. E não foi de imediato, não. Um ano depois que ele bateu no peito e disse, tudo isso que eu fiz, eu sou glorioso, eu sou tal, sou maioral, eu sou bam, bam, bam. Um ano depois, de repente, ele virou um animal e foi para o meio do mato. Ficar 7 anos como um animal. Só Deus pode fazer isso, né? Nós passamos por tantas coisas na vida. Já passamos dificuldades, já passamos situações terríveis, já perdemos muitas coisas, mas quando nós nos arrependemos e voltamos para Deus, Deus nos restitui de tudo. Deus nos restitui. E ainda falou, olha, corta, deixa só um toquinho lá. Foi a visão da árvore com os animais. A visão da árvore com os animais. Que o rei tinha tido um sonho. Um sonho. Foi um sonho que Daniel interpretou. E aqueles animais que vinham fazer ninho, tudo se abastecer ali, e que aquela árvore ia até o céu. Aí ninguém também podia interpretar aquele sonho de Nabucodonosor. Veio Daniel,